Tá, sem mais demoras, agora a gente definitivamente vai pro exercício. Esses exercícios vão começar aqui com a questão do Enem, que caiu um ano faz um tempinho, mas vamos ver aqui o que ele pede pra gente. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento de duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante, ou seja, partiu com velocidade igual a zero, uma aceleração constante. Você já pensa em MRUV, já pensa em parábolas, essas coisas, por um terço do tempo do percurso. Depois mantém a velocidade constante por outro terço, ou seja, vai para um MRU e reduz sua velocidade com desaceleração constante, ou seja, MRV de novo, só que a aceleração para baixo, no trecho final e para. Então vamos analisar aqui, ele pede o gráfico da posição eixo vertical em função do tempo, eixo horizontal que representa o movimento desse trem. E para que ele não envolve muito aqueles gráficos que a gente viu, porque aqueles gráficos eram para movimentos separadamente, como se isso fossem ocorrer sempre. Só que aqui ele está fazendo uma mistura de movimentos em cada tempo. Então a gente vai fazer uma mistura de gráficos. Certo? A gente viu que, como é posição, a gente vai trabalhar com a posição de cada um. A posição do MRV é uma parábola e a posição do MRU é uma reta inclinada, não paralela ao eixo dos tempos. Então no início ele está com aceleração positiva, então a gente vai ter uma parábola para cima, então pode ser essa letra A, não pode ser essa letra B, porque parece que é uma parábola, mas está ficando reto demais, então a gente vai desconsiderar isso aqui. Pode ser a C, bom, pode ser a D também, mas é uma parábola um pouco mais puxada, mas vamos considerar. E não pode ser a E, porque é quase uma reta isso aqui. B também, quase uma reta também. Então a gente meio que corta o B e o E, ficamos só entre A, C e B. Depois a gente vê que isso aqui é gráfico, sim, é a posição dele. Com o tempo ele está meio que saindo do zero mesmo. No caso aqui a questão, ele considerou como se estivesse realmente saindo do zero, ele não deu uma posição inicial dele, mas falou que está saindo de uma estação, então ele adotou já o referencial de uma das estações como sendo zero para facilitar nossa análise aqui. Mas ele poderia ter começado de qualquer ponto, porque a posição é relativa ao tanto que eu estou definindo aquele ponto, ou seja, aquela estação podia ficar no quilômetro 200, no quilômetro 100, e não no quilômetro zero, pegando exemplo de estradas, né? De rodovias. Mas enfim, voltando aqui para a questão, a gente tem que, a partir do momento que ele tem aceleração, ele vai desenvolver velocidade. No outro terço de tempo, essa velocidade vai ficar constante. Ele falou que essa velocidade vai ser constante, ou seja, eu vou ter um MRU com reta inclinada para cima, ela vai crescendo, uma reta crescente. No caso, não pode ser uma reta constante, porque ele falou que vai manter, essa velocidade vai ser constante. Tipo, a velocidade é constante, mas a posição vai aumentando, porque eu chego na velocidade positiva e mantenho essa velocidade positiva, ou seja, eu estou me deslocando com o tempo. Então não pode ser o item A nem o item D, porque não está crescente, está constante, mas ele está com velocidade positiva, então ele está aumentando a posição dele, só que a velocidade está constante. No caso, essa linha horizontal representa a velocidade, seria um gráfico da velocidade com o tempo e não da posição com o tempo. Nesse caso aqui, a gente está falando da posição com o tempo, então não pode ser horizontal paralela ao eixo dos tempos, porque a posição está aumentando, a velocidade que fica constante, mas a posição está sempre aumentando, porque ele acelerou e ganhou velocidade e manteve ela. Então não pode ser a nem a D, ficando só a C. Lembrando que se a gente considerasse a B, poderia ser a B ainda, mas o último caso mata essa letra B, porque ele fala que desacelera, ou seja, a velocidade começa a diminuir, ou seja, vou ter aceleração negativa. Então uma parábola voltada para baixo. Não pode ser que a parábola está voltada para cima. Então só pode ser a letra C, porque a aceleração está tentando reduzir o tanto que eu vou subindo com o tempo. Então só pode ser a letra C, essa questão. E a próxima questão que a gente vai trabalhar, né, é do Enem também. E ela diz assim: conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando voava a uma altitude de 2.000 metros, o piloto francês viu que aquele estava uma mosca parada perto sofá, ou seja, tá uma mosca parada perto do sofá, mas não tá no avião, não tá nada, tá meio que próximo, a gente tá vendo lá, essa mosca tá parada. E em relação a ele, ou seja, vamos entender melhor essa questão aqui. Ele apanhou ela rapidamente, ficou surpreso e era um projétil alemão. E por que ele consegue apanhar o projétil? Bom, vamos entender por quê. Vamos ler cada alternativa e pensar por que ela é absurda. Vamos lá, letra A. Ele foi disparado em direção ao avião francês friado, pelo e parou justamente na frente do piloto? Não, porque ele viu que ela tá sempre parada em relação a ele, e ele estava em movimento. Então, a gente pode falar que, vetorialmente falando, esse projeto está fazendo o mesmo movimento que eu, no mesmo sentido, mesmo de ação, com a mesma velocidade, porque ele está parado em relação a mim. Mas como eu estou me movendo no avião, então ele está fazendo esse mesmo movimento, com o mesmo sentido de ação para mim. Não está um movimento de sentido contrário, porque ele está sempre, se tivesse movimento de sentido contrário, ele estaria se aproximando de mim. Mas não está. Ele falou que viu uma mosca parada, você está parada, e apanhou ela. Esse foi o máximo, então não pode ser a letra A. E falou que a letra B, o avião se moveu no mesmo sentido que o dele, certo. Com velocidade visualmente superior, não. Se fosse superior, ele alcançaria a mosca. Letra C, ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante que o avião passou. Não, se fosse para cima, a mosca não teria parado, estaria indo para cima. Você está errado também. Entendeu? O avião se movia no sentido oposto ao dele, não. Se fosse sentido oposto,
a música não estaria parada, estariam de encontro com o outro. E falou aqui, com velocidade de mesmo valor, mas em sentido oposto eles vão se encontrar. Mesma velocidade sendo de mesmo valor, porque um está indo de encontro ao outro. E na última letra essa, bom, por eliminação a gente marca ela, mas vamos ver porque que ela é correta. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, sim, com velocidade de mesmo valor, certo. Por quê? Está no mesmo sentido, velocidade do mesmo valor, então uma em relação à outra vai ficar parada, porque se eu estou andando no mesmo sentido com alguém com a mesma velocidade, eu nunca vou me aproximar ou me afastar dele. Letra E é a nossa resposta. E é isso, acabamos nossa parte cinemática. Obrigado por tudo e até a próxima.